Professor Celso Pitta, você estava comentando que a gente está se separando, quer dizer, hoje existe um fenômeno no planeta, na humanidade, que é um fenômeno de separação. Nós estamos separados da nossa verdadeira natureza e, portanto, estamos separados da nossa conexão com com o nosso DNA, que é a grande energia do universo, que alguns podem chamar de Deus, outros podem chamar de consciência universal, os nomes não importam. E, portanto, nós estamos separados de todas as formas de vida e da grande mãe Terra. Então, existe toda vamos dizer, uma perversa condição de auto-isolamento e, portanto, de autorrestrição da verdadeira potencialidade humana, se eu bem compreendi. Eu queria entender, professor, por que, por exemplo, as empresas, elas não conseguem acompanhar este momento em que o ser humano está despertando para essa consciência. Quer dizer, a gente conversa com um, conversa com o outro. No nosso programa, a gente entrevista de cientistas puros a líderes empresariais. Enfim, são sempre pessoas que trazem novos pensares. E todos estão trazendo uma coisa na base do seu raciocínio. É que hoje, neste exato momento, a humanidade inteira está sentindo, seja já em nível consciente ou em nível inconsciente, o despertar para algo maior, para algo mais elevado, para essa interconexão, para o fato de que nós não somos independentes, nós somos interdependentes. Por que nós estamos acordando e as empresas não, professor? Olha, isso se deve até a um desenvolvimento histórico, né, das próprias organizações. Essa conexão com um todo, que eu chamo, inclusive no livro, de um pensamento arquetípico, né? Eles regem também as organizações, mas o que nós entendemos hoje como organização, ela veio de um processo que não foi um processo muito suave, na verdade. As organizações se constituíram hoje por força de muito conflito, né, de muita luta, até de muita guerra, muito derramamento de sangue. Então, as organizações estão dentro de um contexto dominado por um tipo de pensamento arquetípico, que é a questão do domínio, da força. A gente pode ver isso até dentro das próprias empresas. A sua estrutura hierárquica, ela lembra muito um pensamento arquetípico, que é o pensamento do Alto Egito, do Egito Antigo, né? O pensamento do faraó, aquela pirâmide, em cima tem o presidente, abaixo toda a linha operacional. Essa estrutura de comando e obediência é um pensamento arquetípico antigo, que domina muito as empresas hoje em dia. Então, na verdade, o que acontece é que o indivíduo, fora das organizações, ele teve a oportunidade de se desenvolver muito mais. E o que eu chamo de se desenvolver muito mais é ampliar a sua consciência como ser humano do que dentro das empresas. As empresas, por conta de seus objetivos financeiros, estratégicos, de competição com o mercado, ou seja, por interesses não humanos, na verdade, criaram esse distanciamento com o indivíduo. E o indivíduo começou a se ver cerceado da sua capacidade de criação. Ou seja, a empresa muitas vezes atrai para dentro de si, do seu bojo, indivíduos que têm toda uma capacidade de criação, evidentemente, de novas realidades muito melhores, inclusive para a própria empresa, até porque Sim. No seu próprio livro você diz aquilo que hoje está provado. Você trabalhar numa dimensão mais ampla, mais consciente e mais humana,
vai te tornar também mais lucrativo. Quer dizer, existe um medo, né? É o medo de que, se eu deixar de lado esse modelo que você bem desenhou como piramidal, essa coisa do domínio, né? E o dominado, né? O dominador e dominado, eu vou perder, primeiro de tudo, dinheiro, né? Que parece que está no topo do topo do topo, né? Dos interesses, né? Isso. Quando isso não é verdade, né? Você também fala da competitividade. Eu estava outro dia estudando a origem da palavra competir, competere, dar passos, né? Caminhar com os pés, juntos, na mesma direção. Então, a gente conseguiu desvirtuar até o sentido, né? Hoje competir é assim, eu preciso te matar para que eu prevaleça, né? Nem mesmo a palavra competir tem este verdadeiro significado. Agora, dentro das organizações, o ser humano então está sendo restrito. Quer dizer, nós somos maiores do que o papel que a organização reservou para nós. Por que que a organização não solta estas amarras para que ela possa ser um ator maior no contexto novo? Primeiro é por um aspecto que você mencionou bastante interessante, essa estrutura rígida da organização, que ela veio sendo construída ao longo da história para se firmar como uma estrutura de poder, na verdade é uma estrutura muito fraca. Ela se vale dessa estrutura rígida porque ela não consegue tolerar perturbações criativas. Na verdade, toda a criatividade, ela vem primeiro num momento de perturbação. Eu sinto uma perturbação cognitiva, quer dizer, eu estou conectado com todas as coisas. Num primeiro momento, isso vem com uma perturbação das minhas crenças e depois eu reformulo toda essa situação, me estabilizando novamente. As empresas não têm essa flexibilidade, elas são estruturas rígidas que usam o poder para ilusoriamente deterem o dinheiro, o seu status financeiro, que põe realmente em primeiro lugar, mas isso vem principalmente pela questão da sua própria fragilidade, pelo fato de não conseguir entender o que é humano, né? Pela incapacidade que ela tem de entender o que é o ser humano, ela se defende num modelo autoritário, num modelo repressivo, porque ela entende ilusoriamente que aquilo vai ser uma perturbação negativa. E até pela própria crença do que você mencionou, do que é competição. Há pouco nós conversávamos que as palavras estão sendo deturpadas, o significado das coisas estão sendo deturpados. Na verdade, a gente criou um mundo tão complexo, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de relacionamento, que nós estamos nos tornando incapazes de entender coisas muito simples. Né? Isso é a chave daquilo que nós vamos aprender com o professor no nosso próximo bloco. Até já!